E aí pessoal, tudo certo? Eu sou a Alana Rodrigues, esse é a Medicina Resumida e agora vamos para o segundo vídeo de tireoide. No vídeo anterior eu falei sobre anatomia, histologia e o início da fisiologia. Agora vamos para a parte que falta. Vamos falar de transporte, metabolismo, os efeitos fisiológicos e também a regulação, certo? Se está interessado, aguarda só um pouquinho que é logo depois da vinheta. Pode soltar. No vídeo anterior, eu falei sobre a anatomia e a histologia da tireoide, e comecei a parte da fisiologia com a produção dos hormônios. Agora nós vamos terminar essa parte fisiológica e vamos começar pelo transporte. Após serem produzidos, e quando houver estímulo, serem secretados no sangue, T3 e T4 se ligam imediatamente a proteínas plasmáticas que são sintetizadas pelo fígado. A principal delas é a globulina ligadora de tiroxina, ou TGB, que é que carrega a maior parte dos hormônios. Uma pequena parte deles segue ligada à transretina, que fornece os hormônios da tireoide ao sistema nervoso central, e uma parte ainda muito pequena segue ligada à albumina. A vantagem dessa ligação com as proteínas é que se aumenta a meia-vida do hormônio, evitando sua perda na urina, além de funcionar como um reservatório no sangue, já que a parte do hormônio realmente ativa e que exerce a função é a parte livre. Já na corrente sanguínea, eles vão atingir as células-alvo, sendo as principais as células da hipófise, dos rins, do fígado, do músculo esquelético, do coração, dos pulmões, dos intestinos e do cérebro. Se você lembrar do primeiro vídeo, eu disse que o receptor de hormônios tireoidianos era intracelular. Então, o pouco T3 produzido entra na célula, e o T4 deve ser convertido em T3 para poder entrar. E aí ele vai se ligar ao receptor intracelular nuclear genômico, que forma um heterodímero com receptor de retinoide, e está acoplado ao DNA. E quando a ligação hormônio-receptor ocorre, ativa-se o receptor e inicia-se uma transcrição gênica que culmina na produção de novas proteínas, produzindo a resposta celular ao T3. Tem algumas referências que dizem que esse receptor pode ser do tipo não genômico, e aí vão ter efeitos que não são dependentes da transcrição gênica. Esses efeitos dessas ações vão ser mais imediatas, como algumas que ocorrem no coração, na hipófise e no tecido adiposo. Isso porque essas ações elas vão estar ligadas à regulação de canais iônicos e à fosforilação oxidativa, e não à produção proteica diretamente. Mas quais são os efeitos fisiológicos que esses hormônios produzem? Vamos ver agora. Como eu falei no vídeo anterior, os hormônios tireoidianos têm efeitos sistêmicos, agindo em quase todas as células do corpo, e, de forma geral, aumentam o metabolismo, podendo agir de forma direta, indireta e ajudando na ação de outros tipos de hormônios. Para ficar mais fácil, vamos sempre pensar que os hormônios tireoidianos vão aumentar a função de todas as células que ele agir. Então, pensando em qualquer sistema do nosso corpo, vamos lembrar da fisiologia desse sistema e atribuir que os hormônios da tireoide vão aumentar essa função. E agora nós vamos separar essas funções para ficar mais didático. Mas vocês têm que lembrar que as ações são sempre dinâmicas. Todas ocorrem ao mesmo tempo e uma ação completa a outra. Beleza? Então vamos começar. Vamos começar pelos efeitos no metabolismo basal. Então o que vai acontecer? Vai aumentar a taxa de consumo de oxigênio e a produção de calor, consequentemente. E como tudo no organismo trabalha para manter o equilíbrio, o aumento potencial dessa temperatura corporal vai ser moderado por um aumento compensatório na perda de calor, através do aumento do fluxo sanguíneo, sudorese e respiração. Por isso que a pessoa sente intolerância ao calor quando tem hipertireoidismo e intolerância ao frio quando tem hipotireoidismo. E o que acontece no metabolismo dos carboidratos? Se aumenta a utilização de oxigênio, aumenta também a oferta de substratos para serem oxidados. Então aumenta o metabolismo dos carboidratos, aumentando a captação de glicose pelas células, a absorção intestinal, a glicólise, a gliconeogênese, e para utilizar tudo isso, aumenta-se também o número e a atividade das mitocôndrias. No tecido adiposo, vai ocorrer lipólise, na verdade, o aumento da lipólise, por aumento da expressão de receptores beta-3 adrenérgicos, reduzindo assim o acúmulo de gordura. Além disso, esses hormônios reduzem a concentração de colesterol, fosfolipídios e triglicerídeos no sangue, pois aumenta a secreção de colesterol pela bile devido à expressão de receptores LDL no fígado. No metabolismo proteico, o aumento fisiológico desses hormônios promove mais anabolismo do que catabolismo. Mas quando tem um aumento sustentado, ocorre o contrário. Aumenta o catabolismo proteico em detrimento do anabolismo. No sistema respiratório,
Já que aumenta o consumo de oxigênio, aumenta também a frequência respiratória em repouso, a ventilação minuto, a resposta ventilatória à hipercapnia e à hipóxia. Isso para manter a pressão de O2 normal, quando o consumo de O2 está elevado, e a pressão de CO2 normal, quando a produção de CO2 está elevada, garantindo assim a homeostasia. Além disso, aumenta a produção de eritropoietina renal, justamente para aumentar o número de hemácias e, consequentemente, o transporte de oxigênio. No sistema cardiovascular, vai aumentar também a função, então aumenta fluxo e débito cardíacos, justamente porque aumenta a demanda de oxigênio, a frequência cardíaca se eleva, aumenta o volume de ejeção, a força de contração do miocárdio, pois facilita a captação de cálcio por esse músculo, mas aí um adendo. Quando a secreção desses hormônios é muito acentuada, a força do músculo cardíaco reduz muito devido ao intenso catabolismo proteico que eu falei antes. Além disso, aumenta a pressão sistólica, reduz a resistência vascular periférica por vasodilatação, que é um fenômeno resultante da maior produção de calor. No sistema musculoesquelético, um leve aumento dos hormônios tireoidianos leva à melhora da função muscular, mas quando aumenta além do limite, ocorre diminuição ou perda da força muscular, devido ao intenso catabolismo proteico que eu falei antes. Já a falta deles deixa o músculo devagar demais. Assim, no hipotireoidismo, tem-se câimbras, fraqueza e rigidez. No sistema nervoso autônomo, há um sinergismo com as catecolaminas e aumenta o número de receptores beta-adrenérgicos, possibilitando as ações do sistema simpático. Por isso, o aumento gera tremores e hiperreflexia. Os efeitos no sistema nervoso dependem da fase de desenvolvimento. Na vida intrauterina, uma parte atravessa a placenta e ajuda ao desenvolvimento do sistema nervoso do feto, promovendo o crescimento do córtex cerebral e cerebelar, o crescimento da rede de neurônios, proliferação de axônios, ramificação dos dendritos e mielinização. A falta desses hormônios para o feto e no início da infância causa um retardo mental, e esses danos podem ser irreversíveis se não tiver tratamento logo após o nascimento. Além disso, esses hormônios no adulto aumentam o estado de alerta, a memória, a audição, a capacidade de aprendizagem, a velocidade de pensamento e a resposta do tônus motor. Mas antes que você pense, então já que é assim, quanto mais melhor. Lembre que tudo no nosso corpo é programado para funcionar em equilíbrio e que quando ultrapassa o limite, surgem os problemas. Por exemplo, uma pessoa com hipertireoidismo se caracteriza por extremo nervosismo, além de insônia, porque fica com sono e cansada pela exaustão do aumento do metabolismo, mas ao mesmo tempo não consegue dormir por conta de uma hiperexcitação do sistema nervoso. No sistema gastrointestinal, aumenta-se o apetite, a secreção de sucos digestivos e a motilidade gastrointestinal. Isso por provavelmente estimular o plexo mioentérico, que é uma rede nervosa independente do sistema nervoso autônomo existente nesse sistema. Por isso que uma pessoa com hipertireoidismo tem aumento das evacuações diárias ou diarreia, e uma pessoa com hipotireoidismo tem constipação. Eu gosto sempre de trazer o exemplo da patologia porque eu acredito que fixa mais os efeitos. Nos ossos, os hormônios tireoidianos contribuem para o crescimento linear e maturação das epífises. Isso quer dizer que ajuda a crescer, mas também diminui o tempo de crescimento justamente pela aceleração da maturação dessas epífises. Mas também estimula a reabsorção óssea, estimulando osteoblastos e osteoclastos. Em quantidades maiores que o normais, predomina o estímulo sobre a degradação. Por isso, pessoas com hipertireoidismo podem apresentar osteoporose. Além disso, ajuda no desenvolvimento e na erupção dos dentes, e crescimento e maturação da epiderme, dos folículos capilares e das unhas, mas também atua nos processos de degradação normal dessas estruturas. Além disso, também é importante para o feto, uma vez que é necessário para a formação dos ossos. Bom, e com relação aos órgãos reprodutores e às outras glândulas endócrinas? Eles desempenham um papel, digamos, colaborativo na reprodução, porque auxilia nas etapas antecedentes à gestação, como desenvolvimento e maturação folicular, ovulação, espermatogênese e na manutenção da gravidez saudável. Mas isso não por ação direta, mas porque eles estimulam a síntese hepática das proteínas de transporte dos hormônios esteroides, que são os responsáveis diretos por essas ações de manter a gravidez saudável. Quanto à ação nos outros componentes endócrinos, ele estimula a produção de GH e de cortisol e diminui a produção de prolactina e paratormônio, esse último como compensação de seu efeito na reabsorção óssea. Pronto, desempenhados seus efeitos fisiológicos, os hormônios tireoidianos agora precisam ser eliminados.
E como é que ocorre o metabolismo deles? T3 e T4 vão ser levados para o fígado, onde vão ser conjugados para formar sulfatos e glicuronídeos, que vão entrar na bile, passar para o intestino e ser eliminados pelas fezes. Uma pequena parte ainda vai ser hidrolisada e reabsorvida, mas é uma parte muito pequena. E agora, para fechar essa parte de tireoide, vamos falar um pouco mais sobre a regulação. Como eu disse, o principal regulador é o eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo libera TRH, que age na adenipófise, estimulando a liberação de TSH, que estimula a tireoide através da ligação a um receptor acoplado à proteína G, e exerce ações imediatas de produzir e liberar T3 e T4, intermediárias, que ocorrem após horas ou poucos dias, que são as de expressar genes que codificam certas proteínas e receptores necessários, e efeitos a longo prazo, como hipertrofia e hiperplasia da glândula. Isso quer dizer que se o estímulo do TSH for contínuo, além de aumentar muito a concentração de T3 e T4, a tireoide cresce e forma-se o que se chama de bócio. Mas em situação normal, quando a concentração de T3 e T4 aumenta, eles fazem o feedback negativo e inibem a liberação de TSH e TRH, mantendo o equilíbrio hormonal. E agora, para terminar, eu queria falar de um efeito importante da regulação, que é o efeito Wolff-Chaikoff, que nada mais é do que a regulação dos níveis de hormônios tireoidianos causada pela ingestão de grandes quantidades de iodo. O aumento do iodo sanguíneo inibe aquela bomba de iodo que eu falei lá no vídeo anterior, que coloca iodo para dentro da célula. Então não tem como você produzir mais hormônios se essa bomba não funciona. Mas quando a ingestão de iodo é baixa, a atividade dessa bomba aumenta para tentar compensar. Mas é claro que isso tem um limite. Quando ultrapassa esse limite, vêm os sinais clínicos das patologias. Por exemplo, se uma pessoa para de consumir iodo, o hormônio tireoidiano não tem como ser produzido. Então, a hipófise anterior entende que não está tendo hormônio tireoidiano no sangue, libera TSH para estimular a tireoide, mas ela não vai produzir os hormônios por falta de iodo. Já que não tem T3 e T4 no sangue para produzir o feedback negativo, a hipófise anterior continua liberando mais TSH, que vai estimular ainda mais a tireoide a produzir os hormônios. Mas além de exercer esse efeito de estímulo de produzir hormônios, ele vai exercer o efeito de crescimento da glândula, instalando-se o que se chama de bócio. Pronto, fechamos o estudo sobre tireoide. Então é isso. Se gostaram, deixa aqui seu gostei. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo se você ainda não é inscrito. Qualquer dúvida ou sugestão nos comentários ou no Facebook do canal. E não esquece de nos seguir no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima!